Nós vamos fazer a leitura do Salmo 40. E quero lembrar, antes de fazer a leitura do Salmo 40, que o nosso tema para esse ano, a Comunidade Evangélica de Maringá, tem como tema para o ano de 2023, o tema como Ano da Esperança. E nós precisamos mesmo ter esperança no nosso coração. E o tema para hoje é nutrindo sua esperança em Deus, apesar da sua dor. Dor que pode ser uma dor física, pode ser uma dor emocional, pode ser uma dor financeira, pode ser uma dor espiritual. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler na versão NVI, que é uma versão bem tranquila, muito fácil da gente compreender o texto e nos ajuda na compreensão da mensagem do Senhor. Então, Salmo 40, a partir do versículo 1, diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor. Em algumas versões está colocado assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. E o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Versículo 2: o Senhor me tirou de um poço de destruição. O Senhor me tirou de um atoleiro de lama e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitas pessoas verão o que o Senhor fez na minha vida e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu quero pedir para você fazer um exercício para facilitar a sua compreensão, e toda vez a partir de hoje que você ouvir sobre o Salmo 40, você lembrar desse exercício que eu vou pedir para você fazer agora. Amém? Que exercício é esse? Eu quero que você imagine um atoleiro. Quem é que já se atolou na lama alguma vez? Ah, vocês não tiveram infância, não é possível. Vocês nunca brincaram na lama? Jesus da glória! Olha, eu já atolei o carro andando em estrada de terra, né? E de repente você não tem mais controle na direção, porque o barro é tão liso que o carro sai para a esquerda, sai para a direita, você mexe o volante não obedece, e de repente o carro para, e quando ele para é porque a situação piorou. Agora só empurrando. Mas eu já tive situação também, que eu era criança, né? Ia para a beira de rio, de lago e tudo mais, e aí estava aquele barro, aí a gente pisava achando, né, que estava tranquilo, e de repente afundava até quase a cintura, e você tinha que fazer aquela força para mover o pé. Então o que eu quero que você imagine agora? Duas cenas. A primeira cena, baseada no Salmo 40, tá? É Davi, como se estivesse nesse atoleiro, porque Davi está passando por uma situação tão terrível que ele faz essa comparação. É como se eu tivesse atolado na lama. Então imagine uma pessoa agora atolada na lama, mas até mais ou menos a cintura, que por mais que ela se esforce para sair desse atoleiro de lama, ela não consegue. Você conseguiu ver uma pessoa atolada até a cintura nessa situação? Conseguiu sentir a lama, o molhado da lama? Conseguiu perceber o esforço que a pessoa faz e ela não consegue sair desse atoleiro? Então, essa é a situação que Davi está passando. Agora, qual que é a segunda cena que eu quero que você veja? Que você imagine, né? É aquilo que o Davi fala que aconteceu depois que ele clamou ao Senhor e depois que ele esperou com muita paciência. Ele disse que ele está lá atolado na lama, ou num poço de destruição, como você quiser, e ele sozinho, ele não consegue sair. Ele está lá atolado na lama.
E aí então ele clama, ele espera com paciência, e aí o Davi fala que o Senhor, e agora então imagine o Senhor se inclinando para Davi, para dar a mão para Davi, para tirar o Davi desse atoleiro de lama. Conseguiu imaginar essa cena? Então, esse salmo fala basicamente dessas duas situações. A primeira é que Davi está atolado na lama, e ele não consegue sair. E a segunda cena, então, é que Deus se inclina para Davi, dá a mão para Davi e tira Davi de lá. Então, nós vamos começar a meditar nessa palavra do Salmo 40, meu irmão, falando um pouquinho. Pois não, irmão? Sim, pode sim, claro, sim. Então, meus irmãos, nós vamos meditar nessa palavra do Salmo 40 da seguinte perspectiva. Quem escreveu o Salmo 40? Foi Davi. Quem era Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um guerreiro, um homem de guerra, um homem valente. Tanto é que ele quis construir o templo para o Senhor. E o Senhor disse, você não vai construir, Davi, porque você é um homem de guerra. Você tem muito sangue nas suas mãos. Quem vai construir o templo vai ser seu filho. Amém? Então, Davi, ele é uma pessoa corajosa. Davi não é aquela pessoa que espera para amanhã. Davi não é aquela pessoa que não tem coragem de enfrentar os seus problemas. Davi, ele é valente. Davi, ele tem disposição. Davi faz o que tem que fazer. Davi não espera que outros o ajudem. Ele vai e faz. Ele tem coragem. Ele tem dinamismo. Ele tem essa garra. Davi é a pessoa que eu e você gostaríamos de ser. Apesar de tudo isso, Davi ainda é um homem segundo o coração de Deus. Davi, apesar de tudo isso, ele é rei. Davi tem poder nas mãos. Davi manda. Davi não pede. Davi é uma pessoa que a gente admira. Só que existem situações que eu passo na minha vida, que você passa na sua vida, que por mais que você seja uma pessoa como Davi, que não tem medo de enfrentar problema, que não tem medo de enfrentar dificuldade, que não tem medo de enfrentar isso e aquilo, que você faz e acontece, existem situações, existem problemas na sua vida e na minha vida que não está na nossa mão o controle. E por mais que Davi fosse essa pessoa tão poderosa, tão corajosa, um vencedor, ele está dizendo, eu estou passando por um problema que eu não tenho o que fazer. É como se eu estivesse atolado na lama. E minha única saída, o meu único recurso é clamar ao Senhor. E aí, a grande preocupação é, qual que é o problema que Davi está passando? Qual que é a dificuldade que Davi está enfrentando? E é muito curioso, porque o texto não fala qual que é o problema que faz que Davi esteja tão angustiado dessa maneira. Mas eu tenho as minhas suposições. Não posso afirmar, porque não está escrito na Bíblia. Mas toda vez que Davi está enfrentando um problema com os inimigos, ele descreve, Senhor, me ajuda contra os teus inimigos, contra os meus inimigos, etc. e tal. Eu tenho para mim que o problema que Davi está enfrentando é um problema que afeta a família dele. Porque o que nos derruba é aquilo que acontece com a nossa família. Você pode estar com a saúde fragilizada, você pode estar doente, você pode perder o emprego, você pode estar com uma dificuldade financeira, mas quando a sua família entra numa situação de destruição, isso derruba qualquer pessoa, destrói qualquer pessoa, por mais forte, por mais corajosa que ela seja. E Davi tinha muitos problemas na família dele, a começar pela atitude do próprio Davi.
que, como você sabe, em determinado momento cometeu um adultério. E ele, achando que ninguém ia saber, o profeta vai lá e dá de dedo na cara dele, dizendo que ele tinha cometido um pecado. Então poderia ter sido nessa ocasião. Mas poderia ser também um pouquinho depois, quando a criança que foi gerada desse adultério nasce, e de novo o Senhor disse que aquela criança iria morrer. E durante 7 dias, Davi ficou angustiado, jejuou, não comeu, não bebeu, ficou prostrado diante do Senhor, pedindo misericórdia, e no 7º dia a criança morreu. Mas poderia também ser que a angústia que Davi está falando aqui no Salmo 40 seja quando a filha dele, a Tamar, foi violentada. E para piorar a situação, ela foi violentada pelo Aminon, que era o meio-irmão da Tamar. Então é uma situação que poderia, sim, com certeza, levar Davi a dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou num poço de destruição, a minha família está num poço de destruição, ou então a minha família está num atoleiro de lama. Poderia ser também depois, quando Absalão decidiu mandar matar o irmão. Poderia ser também um outro momento que esse mesmo Absalão cria uma revolta e tira Davi do trono. E para piorar, além de tirar Davi do trono, ele tenta matar o próprio pai. Davi também poderia ter escrito o Salmo 40 nessa situação em que ele vê o seu próprio filho querendo matá-lo. Ou poderia ser ainda uma situação em que eles entram em guerra, o exército de Davi com o exército do filho dele, e Davi, prevendo que seria vitorioso, ele fala para o general dele, o Joabe, dizendo: não mate o meu filho Absalão. E o que Joabe faz? O Joabe vai e mata o filho de Davi. Então, meus irmãos, como Davi, eu e você temos os nossos altos e baixos da vida, momentos em que nós precisamos fazer como Davi, clamar ao Senhor. Mas talvez você diga: como Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele respondeu rapidamente a oração dele. Não é assim? A gente tem uma tendência a pensar que para as demais pessoas Deus responde rápido, mas quando é para nós, demora. E na verdade não é assim. O próprio Davi está dizendo: eu clamei ao Senhor e esperei com paciência. Ele precisou esperar. Por que ele precisou esperar? Isso é um segredo de Deus que nós só vamos saber quando nós formos arrebatados, estivermos com o Senhor e nós perguntarmos. Quando você perguntar: Senhor, por que aquela situação que eu orei, que eu pedi tanto a ajuda do Senhor, o Senhor demorou tanto para me responder? Eu tenho certeza que o Senhor vai dar uma resposta que você vai dizer: de fato, esse era o melhor caminho mesmo, eu tinha que esperar, precisava passar todo esse tempo. Porque durante o tempo, Deus vai trabalhando todas as situações, inclusive conosco mesmo. A gente tem um exemplo de Moisés, escolhido pelo Senhor desde quando estava no ventre da mãe. E nos primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele é treinado, ele é formado, e aí então ele achou que ele era de fato alguém. E aí, como vocês sabem, ele foi se intrometer numa situação lá com os judeus, e acaba matando um dos judeus, e matando o guarda egípcio, e aí precisa então fugir. E aí Moisés passa mais 40 anos descobrindo, percebendo que ele não era ninguém. Os primeiros 40 anos ele achava que ele era o cara. Mas depois, na segunda fase, desses 40 aos 80 anos, ele descobre que de fato ele não era ninguém. Porque sem Deus nós não somos
nada, nós não somos ninguém. E aí, na terceira fase da vida de Moisés, depois de tanto esperar, depois de tanto ser treinado sem nem estar percebendo, ele descobre o que é que Deus pode fazer com um ninguém. Com um ninguém que se deixa usar pelas mãos de Deus. Então, meus irmãos, o tempo, por vezes, ele nos angustia, ele nos deixa com essa angústia que Deus não está ouvindo a nossa oração, que Deus não está respondendo, que nós não vamos ter a ajuda do Senhor. Mas Deus está trabalhando. E aí vem então o exemplo de Davi, que nós precisamos então nos escorar nessa ajuda. Se o Senhor precisou esperar o tempo correto para trazer a resposta para Davi, para trazer a ajuda para Davi, então pode ser que você esteja passando pelo mesmo processo. Ainda não chegou o tempo de você receber essa ajuda do Senhor. Por quê? É uma resposta que você vai ter direta do Senhor. Então, Davi, ele tinha um problema, ele tinha uma dor, ele tinha uma situação que não estava na mão dele resolver. E ele então foi pedir ajuda ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. Então eu e você temos que fazer a mesma coisa, clamar ao Senhor e esperar com paciência pela ajuda do Senhor. A ajuda virá, mas essa ajuda virá no tempo do Senhor, não no seu tempo. Você pode chorar, você pode se desesperar, você pode querer comover o Senhor, mas a ajuda virá no tempo do Senhor. E isso é importante para que você não desanime, para que você não perca a fé, para você achar que Deus não te ama, que Deus não quer o seu bem, não quer o melhor para você e para a sua família. Existem muitas coisas, meus irmãos, que nós não conseguimos ver, que nós não conseguimos enxergar, que nós não conseguimos perceber. E Deus começa a trabalhar enquanto nós estamos orando, enquanto nós estamos aguardando. Então, se você já entendeu que aquela sua oração, que ainda não foi respondida, que aquela pessoa da sua família pela qual você está orando, ela ainda não se converteu, é porque ainda não chegou o tempo. Deus está trabalhando na vida dessa pessoa. Vamos pegar como exemplo alguém pela qual nós estamos orando pela conversão. Nós começamos a orar pela conversão de uma pessoa e essa pessoa não se converte. Por que ela não se converte? Porque Deus respeita o livre-arbítrio de todo mundo. Então Deus tem que ficar batendo na porta dessa pessoa, esperando o momento em que ela vai abrir a porta para que o Senhor possa entrar no coração dela. E por vezes a pessoa, por mais que ela ouça Deus batendo na porta dela, ela não abre. Ela está entendendo que é Deus que está falando com ela, mas ela não abre o coração para receber o Senhor. Por diversos motivos, porque ela quer aproveitar a vida, porque ela sabe que ela está vivendo numa situação que desagrada a Deus, e se ele e ela aceitar o Senhor, vai ter que abrir mão daquilo, às vezes um relacionamento que está todo errado, e a pessoa não quer. Então Deus precisa deixar essa pessoa colher os próprios frutos que ela está plantando, para entender que aquilo está levando ela para uma situação cada vez mais para fundo desse poço de destruição, está levando ela cada vez mais a se atolar ainda mais na lama, porque vamos combinar, né? Ninguém chega no atoleiro e já afunda tudo de uma vez. Você vai afundando aos poucos. Você tem a opção de sair enquanto está tranquilo, enquanto está no seu controle. Mas algumas pessoas só conseguem sair depois que a situação já está fora do controle dela e ela precisa pedir por ajuda. Vamos pegar como exemplo alguém que se envolve com as drogas. Chega um momento em que ela precisa ir para uma clínica de reabilitação, porque ela sozinha ela não consegue mais dizer não. E ainda tem os amigos que ela está envolvida
que também são usuários, e acaba criando uma situação em que ela não consegue ficar longe das drogas. Então existem diversas situações como essa. Então, se você já entendeu e falou, não, eu preciso esperar o tempo, eu preciso clamar pelo Senhor, então eu quero te dar algumas dicas, né, sobre os inimigos que você vai enfrentar se você realmente colocar no seu coração que você vai colocar toda a sua confiança no Senhor e vai esperar pelo agir de Deus na sua vida. A primeira coisa que você vai descobrir é a sua falta de paciência em esperar pelo tempo. E você precisa ter paciência. E aí entra a questão do domínio próprio. Você precisa ter domínio próprio, porque você vai passar por provocações, por injustiças, por humilhações, mas você vai ter que aguardar o agir de Deus. A segunda coisa que você vai precisar ter é manter a sua esperança, porque pode acontecer que no meio do processo de esperar pelo agir de Deus na sua vida, você perca a esperança que Deus vai atender a sua oração, porque o inimigo vai falar no seu ouvido. Ah, você não é merecedor, você não é merecedora. Quem é você para receber essa bênção? Deus não vai te atender, não. Esquece disso. Deixa para lá. Então você tem que manter firme. Você tem que manter a sua esperança que você vai sim receber a sua bênção. Um outro inimigo, se você decidir esperar no Senhor, é controlar a sua ansiedade. E aí é um problema sério. A gente vê inclusive exemplos na Bíblia de pessoas que não conseguiram segurar a ansiedade. A gente pega, por exemplo, o rei Saul, naquela situação lá que eles iam fazer o sacrifício, o profeta Samuel estava demorando, ele foi lá e fez o que não devia fazer. Outro exemplo, Sara e Abraão. Deus tinha dado uma promessa, eles ansiosos não conseguiram aguardar o tempo, foram lá colocar a Agar no meio. Então a gente conhece a história. Então você precisa cuidar da sua ansiedade, para que a sua ansiedade não impeça você de esperar o agir de Deus na sua vida no tempo certo. Um outro inimigo um outro extremo, é começar a murmurar. Deus não me ama mesmo, Deus não vai me ajudar, Deus só ajuda os outros, eu estou sempre aqui, só eu sozinho, só eu sozinha. Então não murmure. A murmuração é um veneno para a sua alma. Mantenha a sua esperança em Deus. Então, meus irmãos, um outro problema do esperar em Deus é uma ideia errada, que se eu então colocar toda a minha confiança em Deus, se eu esperar em Deus, eu não preciso então fazer mais nada. Esse é um outro erro muito comum que a gente vê nas igrejas. Não, eu estou orando ao Senhor por uma porta de trabalho, então eu tenho certeza que o Senhor vai mandar uma pessoa aqui na minha casa dizendo que a empresa dele precisa de alguém e esse emprego vai ser para mim. Eu tenho certeza que o Senhor vai abrir uma porta de trabalho e alguém é que vai me procurar. Eu tenho certeza que o Senhor vai abrir uma porta de emprego melhor daquela que eu estou, então eu não preciso me preparar profissionalmente, eu não preciso crescer profissionalmente, eu não preciso procurar fazer nenhum curso para ser um profissional melhor, porque Deus é que vai fazer tudo por mim. Entende? Isso é errado. Nós precisamos, enquanto nós esperamos o agir de Deus na nossa vida, nós precisamos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. Veja que quando a viúva foi falar com o profeta que ela precisava de um milagre, o profeta falou que era para ela procurar pedir vasilhas emprestadas. Ela foi fazer alguma coisa. Quando o povo de Deus foi conquistar Jericó, foi Deus que derrubou as muralhas de Jericó, mas o povo precisou marchar ao redor das muralhas. Quando Naamã foi curado da lepra, ele foi curado da lepra, mas ele precisou mergulhar 7 vezes no rio.
Quando Lázaro foi ressuscitado, antes de ser ressuscitado, eles precisaram tirar a pedra que tampava o túmulo. Todos esses exemplos, meus irmãos, e tantos outros, demonstram que Deus vai fazer a parte do impossível. O impossível Deus vai fazer. Agora, e a parte do possível? A parte do possível sou eu e você que temos que fazer. Então, existe uma pessoa que você precisa liberar o perdão e você não consegue, porque você tem tanta raiva da maldade que a pessoa fez com você, da injustiça que ela fez com você, da humilhação que ela fez com você, que você não consegue liberar esse perdão. Então, te dar forças para liberar o perdão, Deus vai te dar. Mas é você que vai ter que falar com a sua boca: Senhor, eu perdoo aquela pessoa. Você entende? Talvez a situação seja o contrário. Talvez seja você que tenha feito algo que precisa ser consertado e você que tem que ir até a pessoa e pedir perdão. E você não tem coragem. Então, esse impossível de te dar coragem para ir até a pessoa para pedir o perdão, Deus vai te dar. Mas você vai ter que ir até a pessoa e vai ter que pedir perdão. Um exemplo muito comum disso é aquela questão do aluno, né, que não estuda, chega na prova e ainda vai fazer oração: Senhor, me ajuda aqui, qual que é a resposta que eu devo fazer? Né? Vai passar um concurso: Senhor, eu não estudei, né, como precisava e agora eu estou confuso, qual que é a resposta? É a A ou é a B? Eu sei que é uma das duas. Irmão, Deus não vai dar resposta. Porque teve lá uma pessoa que estudou mais do que você, e se Deus ajudar você, Deus vai estar sendo injusto com a pessoa que estudou e sabe a resposta. Você entende? Agora, se você estudou, aí sim você pode fazer essa oração. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu fui fazer a prova da OAB, é uma prova extremamente difícil, e eu tinha estudado, feito um condenado, e eu cheguei na prova, né? E eles dão um problema que você tem que resolver, e o problema era uma exceção das exceções, e eu não lembrava. Aí então eu peguei e falei para o senhor: o senhor sabe que eu me matei de estudar porque eu sabia que a prova ia ser difícil, né? Então eu não estou pedindo aqui uma coisa que não cabe, porque eu estudei, inclusive essas exceções, né? Então eu queria que o teu Espírito Santo me lembrasse, porque a tua palavra fala que o Espírito Santo nos faz lembrar de todas as coisas, né? E fiquei lá. Aí de repente, lembrei qual que era a exceção. Fiz a prova, passei, tudo mais. Mas entende? Mas eu estava dentro daquilo que a palavra fala. Eu tinha feito a minha parte. Então, meus irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte. De repente, um filho, uma filha, um neto, uma neta, que vocês não estão conversando, precisa ver o que é a sua parte, que você tem que fazer, que você pode fazer para vocês voltarem a conversar. Então, como é que a gente resume essa questão de saber aquilo que é a parte da gente, aquilo que é a parte de Deus? Bem simples. Aquilo que é possível, você vai lá e faz, mesmo que te desagrade. Né? Porque o agir de Deus, a maneira de Deus se comportar é diferente da nossa. Então nós temos que fazer a nossa parte e Deus vai fazer a dele. Eu gosto muito de uma expressão que diz o seguinte: que você tem que orar, clamar ao Senhor como se tudo, tanto possível quanto impossível, dependesse só do Senhor. Ore como se tudo dependesse apenas do Senhor, mas também trabalhe como se tudo dependesse só de você. Trabalhe aqui, não só trabalho, né? Mas fazer tudo aquilo que está ao seu alcance. Então, meus irmãos, nós vamos então, dito isso, sabendo quais são os empecilhos
que vão aparecer no meio do caminho quando você se dispuser a esperar no Senhor, a colocar toda a sua esperança no Senhor, sabendo de tudo isso, de quais são os problemas que você vai enfrentar no meio do caminho. Então nós temos que voltar para a base, né? Davi, ele entendeu que ele precisava de ajuda. Então, nós precisamos entender que nós precisamos de ajuda. Aquela pessoa pela qual você está orando, ela precisa entender que ela precisa de ajuda. Enquanto isso não acontecer, o milagre não vai acontecer. É o exemplo do filho pródigo. Saiu de casa com saúde, com dinheiro no bolso, e aí com dinheiro no bolso sempre tem muitas pessoas, né, fazendo de conta que são amigos para aproveitar, né, dos recursos financeiros, e aí quando ele perdeu tudo, é que ele caiu em si. Então, muitas das pessoas pelas quais nós estamos orando, elas só vão cair em si quando elas chegarem na mesma situação do filho pródigo. E aí, a minha postura e a sua postura é de se colocar na mesma posição, na mesma disposição do pai daquele filho pródigo. Estar na porta, com um sorriso no rosto, com os braços abertos para receber aquela pessoa. Eu sempre me lembro de uma história de um casal que eles brigaram e o marido saiu de casa. O marido saiu de casa e a esposa foi falar com o pastor. Pastor, meu marido saiu de casa, o inferno trabalhando na nossa família, o senhor precisa nos ajudar, isso e aquilo e tudo mais. E o pastor falou, não, tudo bem, eu vou falar com o seu marido. O pastor foi falar com o marido, né? E o marido falou, pastor, a situação lá em casa tá ruim, nosso relacionamento não tá bom, minha mulher é muito orgulhosa, né? Ela não quer, né? Nunca é ela que está errada. Mas o pastor foi trabalhando com o marido, foi conversando, né? E convenceu o marido a voltar para casa. Mas o marido falou assim, pastor, eu vou só pedir uma coisa para o senhor, no dia que eu voltar para casa, o senhor me acompanha? Eu falei assim, não, claro, filho, eu vou sim com você, né, com o maior prazer, vou inclusive fazer uma oração por vocês e tudo mais. Aí o pastor pegou, avisou a esposa, conversei com seu marido, né, deu trabalho, mas ele, né, se convenceu a voltar para casa. Então, ele falou que tal dia ele volta, tudo bem para você? Ah, não, pastor, tudo bem, que bênção, glória a Deus, né? E aí no dia, né, tá lá a esposa e chega o marido dela com o pastor. Toca a campainha, ela vai para a porta, ela abre a porta, a primeira coisa que ela fala, não falei que você ia voltar? O marido virou para o pastor e falou assim, pastor, tá vendo isso? Entende, irmãos? Então, são situações que é falta de maturidade, né? Ela não queria acabar com o relacionamento, mas por falta de maturidade estava acabando com o relacionamento. Claro que o marido também deveria ter seus problemas, né? Mas o que marcou foi isso, né? A vontade daquele marido era pegar a malinha dele e voltar e ir embora de novo. Então, nós precisamos ter maturidade, nós precisamos, né, pensar que por mais que a pessoa que errou conosco, nós é que somos maduros, nós é que estamos sendo mais trabalhados pelo Senhor, e nós que temos que saber como facilitar o retorno dessa pessoa para os caminhos do Senhor, ou para o meio familiar, porque às vezes a pessoa, né, quebrou o relacionamento familiar e não está tendo mais nenhum tipo de contato com a família, e a gente precisa fazer com que essa pessoa seja encorajada a voltar para a família e permanecer na família. Não é ficar jogando na cara dela quando ela voltar todos os erros dela e dizer, né, isso, aquilo e tudo mais, né? Para acusar já basta o diabo que faz isso na vida da pessoa. Agora, meus irmãos, uma parte muito importante. Quando a gente olha para o Salmo 40, a gente vê então aquelas duas situações, né? Uma em que Davi está atolado na lama, que ele não consegue sair sozinho,
que ele clama ao Senhor, o Senhor não tira ele dessa lama imediatamente, não tira ele da lama rapidamente, talvez para que ele perceba o quanto é difícil, é dolorido ficar nessa situação, para que ele nunca mais caia no mesmo erro. Mas depois que o Senhor se inclina para Davi, pega Davi pela mão e tira Davi faz um contraste de como ele estava quando o Senhor ainda não tinha respondido o clamor dele, e como ele passa a ficar. Então, antes ele estava atolado na lama, ele não tinha firmeza. E aí, então, ele diz que depois que o Senhor ouviu o clamor dele e o resgatou, ele diz que o Senhor o colocou sobre a rocha. Então, antes ele estava na lama, que ele estava afundando. Agora ele estava sobre uma base que ele jamais iria afundar, que era a rocha. E ele fala, ele firmou os meus pés. A rocha, nós sabemos que é o próprio Senhor Jesus. Então eu e você, por vezes, podemos não estar atolados na lama, mas de quando em quando a gente pode colocar o pé no barro do pecado, daquilo que não agrada ao Senhor. Então, nós não podemos esquecer disso, que os nossos pés precisam estar firmados na rocha. E aí o Davi fala, e o Senhor colocou um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Então, se a sua boca não está expressando, se a sua boca não está cantando ao Senhor ao longo da semana, cuidado com o seu coração. Você já está aí, talvez, pisando nesse barro e não esteja percebendo, porque a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Então, ao longo da semana, pense em louvar ao Senhor. Por mais que você não cante bem como eu, eu só canto quando estou sozinho para ninguém ouvir. E na igreja eu fico só dublando só. Os irmãos estão cantando e eu estou só mexendo a boca para não atrapalhar o louvor, Senão os irmãos vão clamar por misericórdia. Mas estou, lá fazendo meu exercício de fé, louvando ao Senhor, porque a gente precisa, irmãos, estar firmado na rocha. Então, nós precisamos fazer como Davi. Há situações que eu e você que temos que ir lá, fazer, resolver, destrinchar, fazer a nossa parte. Mas existem muitas coisas que nós não temos controle, nós não temos o que fazer. Mas o Senhor vai atender o seu clamor. Aleluia, glória a Deus. Então, o que nós precisamos fazer é apresentar ao Senhor o nosso clamor. Qual é a sua dor nesse dia? O que é que está doendo no seu coração? É uma dor física, uma doença? Clame ao Senhor pela cura. O que está causando dor em você nesse dia é um problema de relacionamento? Clame ao Senhor por isso. O seu problema, a sua dor é alguém que está no pecado? Clame ao Senhor pelo livramento dessa pessoa. É alguém que está na lama do vício? Clame ao Senhor pelo livramento disso. Para o Senhor não há impossível, mas nós precisamos aguardar o tempo do Senhor. Mas a palavra nos garante que o Senhor vai ouvir o seu clamor e vai te dar vitória em nome de Jesus. Mas você precisa esperar com paciência pelo Senhor. Você precisa colocar todo o seu coração na promessa do Senhor. E aí de novo vem aqueles inimigos que eu comentei com você, que vai fazer com que você desista no meio do caminho. Mas se você persistir, a sua bênção vai chegar, você vai poder se alegrar, você vai poder testemunhar daquilo que o Senhor fez na sua vida, que é aquilo que o salmista diz: muitos verão aquilo que o Senhor fez na minha vida e temerão no sentido de ficar assombrados, admirados. E ele diz, e essas pessoas também confiarão no Senhor
para receber aquilo que elas precisam. Então, que o Senhor traga ao nosso coração essa convicção que eu e você não estamos sozinhos, que o Senhor está ao nosso lado, Ele vai atender o nosso clamor, mas existe um processo, existe um tempo que precisa ser respeitado, e enquanto isso, você precisa permanecer firme, com o seu coração firmado nas promessas do Senhor, nutrindo a sua fé em Deus. Então, eu quero convidar os irmãos do louvor para voltarem e fazer com que você reflita nesse salmo ao longo dessa semana. Se você precisar, meu irmão e irmã, leia de manhã, leia à tarde, leia à noite, cante esse salmo, mas nutra o seu coração com essa palavra. Esperei com paciência no Senhor. No Senhor que você vai esperar, e Ele vai se inclinar para você. Deus vai se inclinar para você e vai ouvir o seu clamor e vai tirar você ou a pessoa pela qual você está orando desse poço de lama, vai colocar os pés dela sobre uma rocha e vai colocar um novo cântico na boca dela. Faça como Davi, ele buscou socorro em Deus. Busque o seu socorro em Deus. Ninguém faz aquilo que só Deus pode fazer. Então é no Senhor que nós precisamos buscar o nosso socorro. Deus tem o melhor para mim e para você. Então, em quem você tem colocado a sua confiança? Coloque a sua confiança no Senhor. Não pare de crer, não pare de orar, não pare de clamar. Quem espera no Senhor não desiste no meio do caminho, não toma decisões precipitadas, não cede às pressões do nosso mundo. Então, nutra a sua esperança em Deus, apesar da sua dor. Por favor, fique em pé e juntos vamos louvar ao Senhor, confiantes que Ele vai responder ao seu clamor. Me chamou gentilmente, e é daí eu, sem palavras, me aproximo, seu amor, me chamou gentilmente, e é daí eu, sem palavras, me aproximo, devastado, seu amor, impressionante é você, amor. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Pai, nós queremos agradecer pelo privilégio de podermos aprender um pouco mais da Tua Palavra, aprender que o Senhor é que sabe os planos que o Senhor tem para nós,
planos de paz e não de mal, para nos dar futuro e esperança. E nós sabemos, Pai, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã, no teu tempo. A nossa dor, a nossa aflição, ela tem dia e hora para acabar, e nós pedimos, Pai, que o Senhor nos fortaleça enquanto esse tempo não chegue, para que nós possamos suportar os problemas, as humilhações, as injustiças, as provocações, mas que nós possamos viver, Pai, com o nosso coração firmado no Senhor, sabendo que por vezes o Senhor não nos impede de sermos jogados na fornalha, mas que até na fornalha o Senhor está conosco, e o Senhor nos livra, o Senhor nos dá vitória, porque o Senhor é que sabe, Pai, aquilo que o Senhor reservou para cada um de nós. Se nós temos que passar por essa luta, por essa aflição, que nós possamos passar, Senhor, da melhor maneira, mas nós queremos passar com o nosso braço, com a nossa mão agarrado na tua mão, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que cada oração colocada, entregue ao Senhor nesse momento, Pai, que receba do Senhor o sim e o amém, que aquelas orações que estão sendo feitas a Ti, Pai, para que haja libertação, para que haja salvação, que o entendimento dessas pessoas seja aberto, para que haja libertação do pecado, para que haja libertação de vícios, Pai, para que haja transformações verdadeiras, e que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor nos dê entusiasmo, para que nós possamos fazer a nossa parte, sabendo, convictos, que a tua parte o Senhor fará. Nós queremos poder, Senhor, ir para as nossas batalhas e saber que nós seremos vitoriosos, porque nós não estamos indo sozinhos, mas que o Senhor está indo conosco. Que o teu grande amor, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito Santo estejam com os teus filhos e as tuas filhas, hoje e sempre e eternamente. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Tenha um excelente domingo com a graça do Senhor, em nome de Jesus.